família tricolor, e aí torcida do mais querido do Clube da Fé. Tudo bem com vocês, pessoal? Felipe Sandri na área para mais um vídeo aqui pro Tricolaço, pra gente tentar desmistificar esse monte de boato que tá surgindo aí nessa mídia que a gente sabe qual que é, né? Vim aqui no canal hoje pra gente falar realmente a real do que está acontecendo de possíveis reforços ainda para o nosso clube para a temporada de 2019. Vamos começar por Alexandre Pato. Galera, Alexandre Pato, até onde eu apurei, apesar da declaração do Wagner Mancini, de que ele vê com muitos bons olhos o Pato e tudo mais, isso é um fato, isso é óbvio, qualquer diretor aí de um grande clube vê com bons olhos bons jogadores. Mas até onde eu apurei, não há negociações do São Paulo com o Pato. Nesse momento eu poderia cravar que o Pato não vem para o São Paulo, pelo menos nesse começo do ano, esquecem Alexandre Pato. Primeiro porque o Pato, na verdade, é um jogador caro. Ele tem contrato ainda com o Tianjin Quanjian, que é o time chinês dele, até dezembro de 2019. E parecido com o Hernanes nesse sentido, mas o que acaba atrapalhando um pouco essa possível negociação, além do dinheiro, que o Pato é um jogador muito caro, seria pelo fato da idade do Pato. O Pato tem 29 anos, o Hernanes tem 33. Além, claro, da identificação do Hernanes com o São Paulo, que o Pato ainda não tem essa identificação toda, apesar de ter jogado bem na passagem que ele teve no São Paulo. O São Paulo monitorava o Hernanes desde 2017, quando o Profeta salvou o São Paulo do rebaixamento, junto, claro, da nossa torcida, junto, claro, do nosso apoio ali incondicional no estádio do Morumbi e Brasil afora. Então, além dessa diferença, ou seja, o Pato ainda teria, pela idade dele, um mercado europeu. Claro que não em grandes clubes, porque o Pato também já está começando, vai fazer 30 anos agora nesse ano, enfim, não deslanchou como imaginavam ali no futebol europeu, mas de certa forma ele ainda tem mercado em clubes ali de nível B, da segunda prateleira, mais ou menos por aí, que infelizmente não daria para competir financeiramente com esses clubes, mesmo sendo clubes ali que não seja do primeiro escalão, porque o São Paulo já investiu dinheiro, principalmente no Pablo e no Hernanes. Então ficaria complicado demais brigar por Alexandre Pato nesse momento. Claro que o interesse do São Paulo é real, mas até onde eu apurei não há negociação nesse momento. O São Paulo não está negociando com o Alexandre Pato. Então, para a gente tentar desmistificar, caso tenha alguma reviravolta, caso mude esse plano, eu venho aqui conversar com vocês e a gente debate mais uma vez a respeito disso. Mas até onde eu apurei, não teremos Alexandre Pato nesse momento, nesse início de ano, no São Paulo. Outra informação que eu venho trazer para vocês é a respeito do Vítor Ferraz, que já virou uma novela mexicana, Vítor Ferraz, o São Paulo tinha feito aparentemente aquela proposta de oferecer o Trellis e trazer o Vítor Ferraz, pagando uma quantia e tal. Balançou ali a diretoria santista naquele momento, mas o Jorge Sampaoli ainda não tinha assumido a comissão técnica do Santos. Quando ele chegou, ele falou, eu quero o Vítor Ferraz, ele é o capitão da equipe e a gente conta com ele. Mesmo assim, o São Paulo fez ainda uma oferta de dinheiro, mas não avançou pelo Vítor Ferraz. A princípio, entre São Paulo e Vítor Ferraz e o staff do jogador, estava tudo correto, estava tudo certo. O Vítor Ferraz gostou da proposta, estava disposto sim a deixar a Vila Belmiro para vir para o Morumbi, só que não evoluiu. Isso dá praticamente como certo de que o negócio melou. O Vítor Ferraz vai jogar no Santos em 2019. Provavelmente, possivelmente, não teremos mais reviravoltas nesse caso. Então, mais uma vez, vou continuar aqui monitorando, vendo o que acontece nos bastidores, mas a princípio o São Paulo contará somente com Bruno Pérez e Igor Vinícius, jogador aí que foi contratado pelo São Paulo, vem por empréstimo na verdade, para o São Paulo durante um ano. Esses dois serão os jogadores que representarão a lateral direita a priori nesse momento para o São Paulo. Pablo Pérez, muita gente vem perguntando a respeito do volante do Boca, Pablo Pérez. Eu acharia uma tremenda contratação, gostaria demais desse jogador no São Paulo. Ele chegou a ser oferecido ao São Paulo, mas não houve negociação, não houve evolução nessa negociação. Até o momento isso está parado, não tem nada do tipo, estamos esperando definição do staff, do jogador, do Boca Juniors. Isso está pausado, no momento não tem nenhuma evolução nesse sentido também.
O Pablo Pérez eu acho que seria aquele jogador que cairia como uma luva para ser aquele segundo volante de chegada também. É o que a gente gostaria demais. Mas nesse momento não tem nenhuma notícia positiva nesse sentido. Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Vamos ficar atentos aí aos próximos capítulos. Mas a ideia do São Paulo é fechar um elenco já a partir aí da Florida Cup. Ou seja, ter um elenco já praticamente definido com todos os nomes para trabalhar, para ter essa pré-temporada ali com o André Jardine, para ele já conhecer todo mundo e ele já começar a esboçar o time que vai enfrentar o Tajeres dia 6 de fevereiro ali na pré-Libertadores, que esse é o grande foco do São Paulo no primeiro semestre. Muita gente vem falando de Diego Souza, né? Diego Souza no Vasco, surgiu o interesse do Vasco em tentar trazer novamente o Diego Souza. Tanto pessoas ligadas ao Diego Souza quanto pessoas ligadas ao São Paulo desmentem totalmente esse tipo de notícia, falam que o foco do jogador é permanecer no São Paulo, ele quer disputar a Libertadores pelo tricolor, então estão desmentindo essa possível negociação, estão desmentindo que o Diego Souza vá para São Januário. Eu acho assim, o Diego Souza de fato eu não entendo ele como um 9, eu acho que ele poderia jogar como esse meia atrás, eventualmente pode jogar como 9, mas eu acredito que o Pablo teve a melhor temporada dele como centroavante, então eu não tiraria o Pablo desse momento do ataque do São Paulo. Então o Diego Souza, no meu modo de ver, começaria no banco de reservas. Mas é um cara de extrema importância ali, de poder de fogo, né? Eventualmente, num segundo tempo, você bota o Diego Souza, ele pode ser de muita valia para o São Paulo. Mas eu não negociaria Diego Souza. Eu já negociaria sim o Nenê, que foi aí taxado, né? Que o Fluminense tem muito interesse no Nenê, e o Nenê de repente já viu que pode ser banco do São Paulo, e aí ele já está olhando ali com os olhos, eventualmente, uma ida para o Rio de Janeiro. E o Nenê já deixou muito claro também que gosta do Rio de Janeiro. Então, talvez possa ser uma estratégia interessante, porque, no meu modo de ver, o Nenê é um cara que desagrega. É um cara que sempre atrapalha o vestiário. E nesse momento, o que a gente menos precisa é de um cara que divide vestiário. E o Nenê, com o biquinho dele, que a gente viu na temporada passada, fez muito isso e atrapalhou muito o São Paulo. Então eu vejo com bons olhos o Nenê indo embora para o Fluminense. Mas isso é um pouco complicado, porque o Nenê ganha, parece, 300 mil reais no São Paulo. E o teto do Fluminense é 150 mil. Então talvez o São Paulo poderia se livrar do Nenê, mas mesmo assim pagando metade do salário para ele jogar no Fluminense. Aí eu já não sei se é interessante, mas enfim, pode ter alguma negociação. Houve esse interesse do Fluminense e eu particularmente vejo com ótimos olhos a saída do Nenê, porque vai oxigenar o elenco do São Paulo nesse momento. Não sei se vale a pena a gente pagar 150 para ele jogar em outro clube, mas aí tem que entrar a diretoria, negociar. Eu vejo com bons olhos ele saindo do São Paulo nesse momento, porque ele não vai ter espaço nesse elenco do São Paulo. Hernanes é o meia ali de ligação, é o meia da frente que vai jogar teoricamente no lugar onde o Nenê jogaria, e para mim o Nenê não tem espaço no São Paulo do jeito que ele é, do jeito que ele estava jogando, do jeito que ele sempre foi. Para mim ele não tem espaço mais no São Paulo, ele vai mais desagregar o São Paulo do que contribuir para um crescimento do time. Galera, é isso, o São Paulo está treinando ali na Florida Cup, dia 10, se eu não me engano, o São Paulo enfrenta o Frankfurt e depois o Ajax. Então na quinta-feira agora o São Paulo vai jogar contra o Frankfurt 9h30. Vamos acompanhar o que o Jardine vem fazendo. A princípio, o Jardine fez um time ali, deu colete para alguns jogadores que dá pra gente entender um pouquinho do que ele pretende como time titular. O esboço, mas o time ficou assim: Volpi, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins entrando no lugar do Bruno Alves. Eu não gostei, mas enfim. Reinaldo. Aí ele colocou Hudson Jusilei, também não me agradou. Eu gostaria de ter Lisieiro ali no meio, junto com o Hudson talvez. Aí ele colocou Profeta, colocou Elinho no lugar do Birubiru. Para mim também eu acho que o Birubiru começaria com mais estofo ali nesse começo de temporada. Mas enfim, é só um esboço. Everton e Pablo. Ou seja, deixando o Diego Souza e deixando o Nenê no banco. É o primeiro esboço, não é o time titular ainda. Foi o primeiro treinamento somente ali do Jardine. Vamos ver, né, conforme os jogadores vão mostrando ali fisicamente, se sentindo à vontade ou não. E nos treinamentos, como que isso evolui. E a gente vai debatendo aqui junto, tá legal? Tamo junto, grande abraço e vamos São Paulo!